Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Convido você a pôr uma mão no seu coração. Você que está chegando. Esse mesmo Espírito. Aleluia. Quero convidar você a glorificar o nome do Senhor nesse momento. Exaltá-lo. Bendizê-lo. Ele é santo, Ele é digno. E nessa noite que você possa entregar a sua vida para Ele. Por inteiro, por completo. Não retenha nada. Porque os céus, eles vão se abrir sobre nós, amém? O Senhor quer abrir os céus sobre nós, esse é o desejo dEle. E o nosso desejo mais profundo nessa noite, Senhor, é entregar a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos nos lançar diante do Senhor, Pai. Queremos nos lançar diante de Ti, Pai. Por isso fica à vontade nesse lugar, Espírito Santo. Fica à vontade nesse ambiente, Senhor. Deixa a Tua paz, o Teu rio, o Teu fogo fluir, Senhor. A Tua chama se acender em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos, nós Te adoramos mais uma vez, Senhor. Porque nós queremos Te dar tudo que temos, tudo que somos, Senhor. Você pode dizer para Ele nessa noite: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Assim como Isaías viu o Senhor. E naquele momento o Senhor disse: quem há de ir por nós? E Isaías se colocou à sua disposição. Que nessa noite você, em nome de Jesus, seja o Isaías da nossa geração. Que nós possamos ser Isaías hoje, em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus e diga: Senhor, eu sou, Pai, Teu filho, e eu quero ser usado por Ti, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Toma a minha vida nas Tuas mãos, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo, Tu és santo, Senhor. Levante as suas mãos e peça para Ele que toda a terra se encha com a Sua glória, que toda a com a Tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam Rei, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra. Pega as tuas mãos para os céus e pede para Ele. Você, como profeta, você pode clamar e os céus vão se abrir nessa noite. Sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus.
Senhor, sentado no alto e sublime trono. E a orla de suas vestes encheu o templo. As tuas cobriam os teus pés e eles declaravam uns para os outros: Tu és santo, Senhor. As asas cobriam seu rosto, outras duas cobriam seus pés, cantavam uma canção uns para os outros: Santo, santo é você, santo é você. Com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a tua glória e toda. Se enche esse lugar da tua Shekinah, Senhor, da tua fumaça. Sempre veja o Rei da glória, Senhor dos senhores, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que o meu desejo é sentir você, ó, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó, impetuoso, balança-me, direciona-me, Senhor, e junto com os anjos cante. E o meu desejo é sentir você, ó, Rio Perene. Impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Toda a terra se encha com a sua glória, se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra diga que toda casa se encha com a fumaça do Senhor. Sempre vejam o teu reino, Senhor dos senhores, assim na terra como no céu. E esse é o meu sucesso, essa é minha recompensa, te amar e ser amado por ti. Te amar e ser amado por ti, Deus. E esse é o meu sucesso, essa é minha recompensa, te amar e ser amado por ti. Te amar e ser amado por ti. Nós queremos ser amados por ti, te amar e ser amado por ti, Senhor. A cada dia que se passa, Senhor,
Nunca vai cessar, Senhor, nosso desejo por Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Senhor. Aleluia. De parecer amado por Ti. Nós Te adoramos, Jesus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte nessa noite. Você pode cumprimentar quem está do seu lado, na sua direita, na sua esquerda. Dê um abraço bem forte nessa pessoa. Diga para ela assim: você está no melhor lugar que alguém poderia estar num domingo à noite, cara. Glória a Deus que você está aqui. Cara, glória a Deus, você que está vindo a primeira vez, cara. É como o nosso pastor sempre diz, esse culto é viciante. Diga para a pessoa do seu lado assim: esse culto é viciante. Aleluia. E nesse momento eu quero convidar você a celebrar o nome do Senhor. Amém? Vamos dançar, vamos celebrar o nome dEle, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Vamos tirar o nosso pé do chão nessa noite. Aleluia. Sacode essa pessoa do teu lado aí. Diga para ela: vamos celebrar o nome do Senhor. Você vai cantar, vai. Por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Bendita será, põe sobre mim. Prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente o quê? A minha casa terá sempre. Se eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha frente. Tirando, vai! E por todo lado, sou abençoado em tudo que eu faço. Nas palmas, vai lá em cima, vai! Quem sabe canta, vai! Por onde eu for a tua bênção e onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada e a minha saída, pois sobre mim há uma promessa. Só quem tem a promessa sobre si vai. Prosperarei, transbordarei. Lá em cima, os meus celeiros fartamente o quê? E a minha casa terá sempre. Se eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim existe uma promessa do Senhor sobre você. Prosperarei. Vai, para a direita, vai. Para a direita, para a esquerda, para minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, para minha... Agora gira, vai. E por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Eu sou livre, eu sou livre. Eu posso cantar. Eu sou livre. Eu posso dançar. Você pode dançar, mesmo que você não saiba. Eu sou livre. Eu posso gritar. Eu sou livre. Eu posso pôr. Tira o pé do chão. E pisar na cabeça do inimigo e declarar: sou mais que vencedor. Pisar e pisar.
sou mais do que. E por todo lado, diga, só quem é abençoado. Nós somos felizes porque nós temos a presença de Deus. Aleluia. Isso nos faz mais do que vencedores. Isso nos dá satisfação plena e verdadeira. Aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diga para a pessoa do seu lado assim: você tem livre acesso à sala do trono. Glória a Deus. O sangue de Jesus libertou você. O sangue de Jesus nos comprou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos continuar celebrando o nome do Senhor nessa noite. Peraí, teve um problema técnico aqui. Agora, vai. Glória a Deus. Vai. Celebre o Senhor. Seu sangue, diga, me levam de volta pra Deus. Só morte, só vida, as trevas já. O seu amor me conquistou. O seu amor me conquistou. Sou eterno. O véu se rasgou, só a luz em mim brilhou, só a glória em mim. Só quem é mais que vencedor, tira o pé do chão. E mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono estás, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono estás, nas palmas. Por esse amor, o seu amor me conquistou. Eu sou eterno devedor. O véu se rasgou, só a luz em mim brilhou. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Eu sei que na sala do trono estás, eu quero ir pra lá.
Senhor, bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus, Ele é santo, Ele é digno. Você que tem crianças de 2 a 9 anos de idade, você pode trazê-la até aqui à frente, amém? Vamos orar em nome de Jesus pela vida das crianças. Glória a Deus. Nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse culto, Pai, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos apresentar, Senhor, cada criança, Pai, os teus filhos, Pai. E que nessa noite, Pai, o Senhor venha impactar a vida deles, Pai. Eles são teus, Pai. E nós pedimos ao Senhor que os proteja, Pai, que os guarde, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que não seja mais uma noite, Pai, mas que nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha tocar cada criança, Senhor. O Senhor venha encontrar com cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia. Convido você a pôr a mão no seu coração nesse momento. Glória a Deus. E a fechar os teus olhos. O Senhor te ama. O Senhor ama você. E talvez você tenha andado afastado, distante dos caminhos dele. E nessa noite, Ele te convida para voltar para casa. O Senhor te convida para os braços dele. Ele estava à janela te esperando esse tempo todo. É só você voltar, filha. Assim diz o Senhor. Em nome de Jesus. Deus conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, mas como já bateu. Como pode me amar? Deus sabendo que eu fugia. Se a porta estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato seus olhos com os meus. Aleluia! Como pode me amar? Deus sabendo que eu me frustraria
deixas entrar. Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caído e me abraça quando estou chorando e segura. Se lance nos braços dele nessa noite. Ele te pega mesmo ferido, mesmo caído. Perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tem o meu coração, minha alma soluça, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos. Põe a mão no teu coração, declara pra ele, diga: me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Talvez você tenha tentado caminhar distante dele, mas nesse momento é o momento de você correr para os braços do Pai, para encontrá-lo. De braços abertos, como alguém que esqueceu. Eu te peço perdão por desistir. Eu te peço perdão por cair e às vezes em que eu falhei. Eu te peço perdão por dizer que te amava e com atitudes não demonstrava o amor que tu me ensinou. Quando te pregaram naquela cruz, mesmo sem merecer, te fizeram sofrer por amor, por mim. E agora em tuas mãos deixo meu coração, e em tua presença eu cantarei que te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. És minha vida, meu tesouro. E erguer minhas mãos é tão pouco, erguer minha voz é tão pouco, mas eu te amo, eu te amo. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa
esse culto, ele tem a duração de 1h40. Semanalmente nós nos reunimos aqui e durante 1h40 você projeta uma imagem. Nós projetamos uma imagem. Nós nos vestimos, nós nos preparamos, nós nos arrumamos para estarmos aqui. O problema é o que acontece quando nós saímos por uma dessas 5 portas. O que há dentro de nós quando nós acordamos na segunda-feira pós-culto? O que a gente tem carregado? O que a gente tem produzido? O que Deus tem encontrado dentro de mim e de você? Porque muitas vezes nós nos acostumamos a viver uma mentira. Inicialmente nós projetamos essa mentira e com o passar do tempo nós abraçamos essa mentira que nós nos tornamos. E é trágico quando dia após dia o personagem criado por nós, ele começa a ocupar o lugar da pessoa. Só que esse personagem, ele tem o poder de enganar quem quer que seja. Esse personagem, ele pode levantar as mãos aqui. Esse personagem, ele pode conhecer todas as músicas que aqui são cantadas e ministradas. Esse personagem, ele pode conhecer muito da Bíblia. Mas ainda assim, estar dentro da igreja e não estar no reino, e não estar conectado ao Pai. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é você retornar. Quanto mais o tempo vai passando, mais o personagem vai tomando espaço. E o que eu quero te encorajar essa noite é a permitir que a persona, a pessoa, aquele que você é, possa de fato se despir do personagem. Porque quando Deus olha para você, Ele não se impacta com o teu bem ensaiado trentejo. Ele não se impacta com o teu personagem. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe talvez que o teu sorriso nas redes sociais, ele é um sorriso fake. O Senhor sabe quais são as tuas lutas, quais são as tuas batalhas, os teus desafios, os teus pecados de estimação. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que o Deus que sonda e te conhece, Ele é o mesmo Deus de graça e de misericórdia, que nos diz na palavra dEle que nós podemos entrar na sala do trono de forma confiada, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Eu quero que essa noite, antes de nós meditarmos na palavra, você já possa entrar nesse lugar, você já possa entrar na presença dEle, você já possa se livrar do personagem construído, porque o Pai está te chamando essa noite, o Pai está te convidando essa noite. Eu sei, é difícil de entender o amor de Deus, mas nós não precisamos compreender esse amor. O que nós precisamos é nos render, é nos entregar a esse amor de morte e de morte em cruz. Esse amor que nos chama, que nos atrai de braços abertos, como alguém que esqueceu. Então eu quero desafiar você, meu irmão, a correr depressa, porque o Senhor vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes para encontrar você. Será que você pode ir na direção dele essa noite? Será que você pode erguer as suas mãos, ir na direção dele, despido na sua alma, sem qualquer véu no seu coração? Será que você pode se entregar a Jesus essa noite e dizer a Ele: eu corro depressa para te encontrar, Eu sei que o Senhor está de braços abertos essa noite, Pai. Como alguém me esqueceu. Olha, canta lá na sorenda, na baixada, bagaço. Oh,
Nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Te louvamos porque nós não merecíamos, mas o Senhor pagou o preço por nós. E por isso nós estamos na tua presença, Pai, de forma confiada, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar essa noite. Você crê que Deus tem algo para você, meu irmão, essa noite? Você crê que o Espírito de Deus, Ele habita em você, Ele está aqui para te colocar de pé, para te entregar uma nova unção essa noite? Você crê nisso? Então diga glória a Deus, dê um aplauso bem forte ao Senhor essa noite, diga aleluia! Pai seja convosco, seja bem-vindo a mais uma noite extraordinária de celebração a Deus, seja bem-vindo a mais um culto da Refúgio. Dá um sorrisão bonito para quem está aí do seu lado. Você já falou com essa pessoa? Glória a Deus, que bom ter você aqui hoje, que bom que nós estamos aqui hoje. Tem alguém nos visitando, seu primeiro culto com a gente, você nunca esteve aqui, dá um sinal. Temos algumas convidadas aqui, mais convidados. Vamos aplaudir Jesus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus. Nós acabamos de batizar mais 16 pessoas para a honra e glória do nosso Deus. E nós encerramos o batismo esse ano com 265 novas criaturas. Deus é bom, né, irmão? Deus é bom. Deus é bom. Bom, antes da gente entrar na mensagem hoje, está aqui com a gente a pastora Nádia, ela tem um aviso para nos dar. Queria que você aplaudisse Jesus pela vida dela. Obrigada, pastor Tarso, pastora Clívia. É uma alegria estar com vocês nessa noite. Boa noite. Boa noite. Que a paz seja com todos nós. Eu sou a pastora Nádia Carvalho, esposa do pastor Alberto Carvalho que está ali. Eu sou líder do coral Praise. O coral Praise é um coral mais jovem na igreja. Na verdade, o pastor Josué até hoje nos chama de coral jovem. Mas nós temos mais de 20 anos de coral, então faz tempo que nós somos jovens, né? Nós estamos na quarta-feira agora, dia 21, o coral Praise, mais o ministério de teatro da igreja, um ministério excelente que nós temos aqui na igreja, que a pastora Simone lidera. Vamos estar fazendo uma cantata de Natal. Uma musical de Natal em Emanuel. Eu quero convidar todos vocês que puderem estar aqui conosco na próxima quarta-feira, na Igreja Antiga, às 7h30 da noite. Nós vamos cantar o nascimento de Jesus e os acontecimentos que envolveram o nascimento dele na época. Enquanto o coral canta, o teatro encena, vai ser um musical muito lindo. E eu gostaria de convidar você, convidar seu amigo, seu irmão, seu parente, vizinho, para estar conosco na próxima quarta-feira. Amém? Quem não tem célula pode estar conosco na próxima quarta-feira? Quem não está em célula na quarta-feira? Vocês vão estar em célula? Vai ter célula quarta-feira? A célula é sábado, né? Exato. Amém. Quem puder, gente, você não vai perder estando conosco. Vai ser uma noite de bênçãos, vai certamente abençoar a sua vida. Amém. Deus te abençoe. É uma alegria estar aqui, pastor. É uma honra estar aqui com vocês nesta noite. Eu cresci nesta igreja, primeiro na criança, depois adolescente, depois jovens na igreja. E hoje somos pastores auxiliar. Então Deus tem um caminho para você que permanece na presença dele. Que Deus te abençoe. Um culto abençoado. Glória a Deus. Bom, se a sua célula não for antecipada para quarta por causa do Natal, né? Dê um jeitinho de vir e ser abençoado. Aleluia. Bom, deixa eu te conduzir hoje dentro de uma mensagem que Deus falou no meu coração. Eu confesso que não era isso que eu tinha preparado para pregar, mas o Senhor me levou a esse texto diversas vezes e eu sinto que é tempo de ministrar sobre isso. Eu quero falar sobre ciclos, términos e recomeços. E para isso eu vou te levar ao segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. E eu quero ler com você a partir do verso 13.
2 Samuel 12, 13. Se achou, diga um amém bem forte aí. Se não achou, você pode acompanhar aí no telão, que vai ser projetado. Então diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? E eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe os seus servos: O que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu te levantaste e comeste pão. E respondeu ele: Vivendo ainda a criança jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Deixa a sua Bíblia marcada aí, nós vamos voltar a esse texto, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, por essa noite, por esse tempo, por esse ajuntamento, por cada coração aqui rendido na tua presença, Senhor. Eu creio que tu és um Deus que muda, Senhor, ciclos, que muda tempos e estações, como o profeta Daniel bem disse. E nós cremos em encerramentos de ciclos aqui essa noite e recomeços, Pai. O bom da nossa fé. Acho que uma das coisas mais lindas, Senhor, que o Senhor nos proporciona é a possibilidade de recomeçar. Eu não sei com quem o Senhor tem para falar essa noite. Oxalá que seja com cada um de nós, Jesus, porque tu és Deus que fala ao teu povo. A tua boca não está fechada e emudecida. As tuas mãos não estão atadas para que não possa nos abençoar essa noite. Então fala aos nossos corações, Pai. Se o Senhor trouxe essa mensagem, nos colocou aqui para ouvir, é sinal de que muito nós precisamos receber e ter a revelação que vem através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, se você precisa dessa palavra de Deus, diga amém. Dê um aplauso a Ele e tome o seu assento. Esse texto fala muito comigo, gente. A vida de Davi, ela sempre fala muito ao meu coração. E esse momento aqui é um dos momentos mais difíceis, pelos tantos que passou o homem que foi chamado pela Bíblia como homem segundo o coração de Deus. E eu quero te contextualizar, talvez você não conheça a fundo a história de Davi, talvez você não saiba o que motivou esse momento difícil. Bom, Davi era rei de Israel, e certo dia, ele não foi para a batalha. Diz a Bíblia que Davi quis permanecer no palácio, de forma ociosa, e ele não acreditava que alguma coisa poderia sair do controle. Davi não acreditava que um simples período sem guerrear poderia lhe trazer tamanho problema. E em meio à ociosidade, um dia Davi está passeando pelo seu palácio. Ao que olha pela janela e ele não guarda os seus olhos, ele enxerga uma mulher despida tomando banho. E era uma mulher belíssima. E Davi então já tinha errado pela ociosidade, já tinha errado por não guardar os seus olhos.
ele erra por não colocar um fim naquela situação. Ele se sente atraído por aquela mulher e ele então decide saber quem era. E essa mulher era Batseba, esposa de Urias, um dos soldados do exército de Israel. Davi então se envolve com essa mulher e essa mulher acaba engravidando de Davi. E Davi fica preocupado porque ele precisa então tramar um plano para que o próprio Urias e as pessoas acreditassem que esse filho era na verdade do próprio Urias. Ele manda então chamar Urias da frente da batalha para que ele pudesse ficar em casa e assim coabitar com a sua esposa e ter uma justificativa para aquela gestação. Mas Urias, muito apegado ao seu mistério, à sua atividade dentro do exército de Israel, ele decide não voltar para casa. Davi então começa a arquitetar um outro plano. E nem parece que eu estou falando aqui de um homem segundo o coração de Deus, mas isso foi o que aconteceu. Davi decide então colocar Urias na linha de frente da batalha, para que assim ele pudesse morrer e Davi ficar com a sua esposa. E é exatamente isso o que acontece. Davi, então, ele se torna um adúltero e um homicida. E havia um problema naquela época, porque o rei de Israel, ele era taxado como um semideus. E como semideus, ele era quase que inerrante. E para isso, então, Deus enviava profetas sobre Israel. O profeta sempre teve a função de alinhar o rei segundo a vontade e o querer de Deus. E esse profeta dessa época, então, era Natã. E Natã tinha um problema: se ele não fosse chamado até a presença do rei e o rei desse um decreto, ele poderia ser morto imediatamente. Mas profeta bom é profeta que não tem medo de pregar aquilo que Deus disse. Natã então vai de encontro ao rei Davi e ele propõe uma parábola. E ele diz assim: olha, rei, havia um homem que ele tinha muitas posses, ele tinha muitos gados, muitas ovelhas. E certo dia ele decidiu roubar a ovelha de um homem que tinha uma única. E ele então toma para si, mata aquele homem, toma para si essa ovelha. E a Bíblia diz que Davi fica indignado com aquela situação. E no verso 5 ele diz: esse homem merece a morte. E Davi, com a autoridade de profeta, coloca o dedo em riste diante de Davi e diz para ele: tu és esse homem. E assim manda dizer o Senhor. E aqui começa então, depois que Natã confronta o rei Davi, começa o texto que nós lemos. Davi é levado ao arrependimento por conta daquilo. Possivelmente historiadores e teólogos acreditam que foi nesse período que Davi escreveu vários dos seus salmos, os salmos dentre os quais Davi diz: Senhor, me tire tudo, porém não me tire a tua presença. Davi se arrepende verdadeiramente, e no que Deus enxerga arrependimento no coração de Davi, o Senhor então trava a boca de Natã e diz: olha, Natã, agora a sentença é outra. E Natã diz para ele: olha, o Senhor te perdoou, o Senhor vai te perdoar, porém você vai viver as consequências do pecado que você cometeu. E quando então a criança, fruto desse relacionamento errado, ela nasce, a Bíblia diz que ela é ferida de morte. E Davi por 7 dias começa a jejuar e a orar, cai por terra, dobra os joelhos, começa a clamar a Deus em favor daquela criança, e como ele mesmo diz, achando que Deus poderia fazer algo e mudar aquela situação. Até que ele vê os seus servos cochichando, e a Bíblia diz inclusive que eles tinham medo de contar para Davi, porque Davi poderia até se matar, poderia dar cabo à sua própria vida, porque eles tinham visto como Davi estava diante da doença daquela criança. E eu me apaixono pela atitude de Davi, no momento em que ele descobre que a criança é morta. Ele se achega até os seus servos e pergunta: a criança é morta? E sim, é morta. E no verso 20 então diz o que Davi fez diante de toda essa situação. Esse texto ele fala de um encerramento
de um ciclo pecaminoso na vida de Davi. E fala também de um recomeço. Essa atitude de Davi, eu quero, ao final dessa mensagem, ler com você e entender o que foi que Davi fez diante dessa mudança cíclica na vida dele. Mas deixa eu tirar algumas lições aqui do texto, bem breve, para o nosso entendimento, nessa semana tão preciosa que é a semana que antecede a nossa comemoração do Natal. Primeiro, ciclos que foram iniciados sem a presença de Deus precisam ser encerrados. Ciclos na sua vida, na minha vida, que tiveram início sem a participação de Deus, fora do propósito de Deus, eles precisam ter um fim. E acredite, o Senhor, Ele respeita o seu livre-arbítrio. Muitas coisas que não cabe, não compete a nós fazermos, o Senhor faz no nosso lugar. Mas o encerramento de ciclos, eles dependem de nós. Eles dependem de uma decisão, eles dependem de uma atitude nossa. Davi está aqui colhendo como fruto das suas escolhas erradas o sofrimento. E muitas vezes na nossa vida Deus vai usar a dor como um caminho para nos trazer de volta ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Sabe, nós somos absurdamente livres para fazer o que nós quisermos da nossa vida. Quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, verso 9, ele diz para nós que toda semeadura, ela é opcional. Entretanto, tudo aquilo, o que o homem semear, ele também vai colher. Então, toda colheita, ela é obrigatória. Hoje mesmo você está semeando muitas coisas na sua vida, as quais serão objeto de uma colheita no futuro. O nosso hoje, ele é determinante para o nosso amanhã. O nosso futuro depende de absolutamente tudo que nós estamos fazendo hoje. E a morte na vida de Davi foi consequência das escolhas erradas. Davi tinha destruído a família de um dos seus homens. Davi tinha sido responsável pela destruição de uma casa. E mais do que a destruição de uma casa, pela morte precoce de um homem que havia jurado fidelidade a Israel e ao seu reinado. Toda morte acontece com algum propósito, e esse propósito não é de nos ver prostrados, muito pelo contrário, é para nos ver de pé. Sabe, se a nossa vida está no centro da vontade e do querer de Deus, a gente precisa entender que alguns ciclos Deus vai nos conduzir ao encerramento, e nós somos livres. Eu gosto quando no livro de Deuteronômio, tanto no capítulo 28 quanto no capítulo 30, o Senhor diz para o seu povo: olha, eis que eu coloco diante de vós bênção e maldição. E o Senhor ainda diz: eu queria que vocês escolhessem o caminho de bênção, todavia vocês são livres para determinar o caminho. Eu e você somos absolutamente responsáveis pelo caminho que nós estamos trilhando. De modo que nós não podemos culpar a Deus por estarmos colhendo os frutos das nossas decisões equivocadas, exatamente por conta do livre-arbítrio. Então Davi, por 9 meses, ele imaginou seu filho dando os primeiros passos. Ele sonhou com isso, com o filho aprendendo a caminhar. Ele sonhou com o filho, quem sabe, sendo um sucessor no trono. Ele sonhou com aquela criança. E a criança, logo que nasce, é acometida dessa enfermidade e vem a falecer. Cara, Davi, ele poderia muito bem, numa hora como essa, ficar revoltado com Deus. Davi poderia muito bem olhar para Deus e dizer assim: poxa, eu sou teu amigo, eu sou um adorador, tu mesmo me escolheste para reinar sobre Israel, foi o Senhor quem deitou o azeite, a unção sobre a minha cabeça. Davi poderia ter se insurgido no seu coração contra o Deus que o havia vocacionado, o Deus que ele conhecia tão bem, e conhecia a ponto de saber que Deus tinha poder para curar aquela criança. Mas não é isso que Davi faz,
Porque no momento da dor, Davi entende a necessidade de encerrar um ciclo e de viver uma mudança. Davi entende que a dor, ela tem um caráter pedagógico na sua vida. Ele consegue colocar a mão na consciência e se enxergar como um homem adúltero e assassino. Davi consegue compreender isso, que essa morte foi experimentada porque ele havia fugido do propósito. E se você consegue ter essa visão espiritual, você entende que talvez as mortes que têm acontecido na sua vida, elas têm o poder, o objetivo, a finalidade de, na verdade, te trazer de volta para o lugar de onde você não devia ter saído. Porque o menino que cuidava das malhadas, o menino desprezado até dentre os seus, mas que foi escolhido por Deus para um propósito eterno, agora está caído, agora está com o coração apodrecido, a ponto de matar alguém. E Deus o amava tanto, que não poderia permitir que Davi continuasse do mesmo jeito como ele estava. E Davi então, ele consegue compreender isso. O problema é que a maioria de nós é teimosa. Nós somos teimosos ao ponto de ir somatizando essas mortes, vivendo uma luta eterna contra Deus, fazendo becinho, colocando Deus contra a parede, nos chateando por aquilo que não deu certo, culpando a Deus, como nós cantamos aqui, por aquilo que não saiu como a gente queria. Davi poderia ter feito isso, mas não é o que ele faz. Ele entende que ali um ciclo precisava terminar na sua vida. Ele sabia que aquilo era uma oportunidade de um recomeço. O primeiro passo, se nós quisermos encerrar ciclos, é identificar um ciclo que precisa ser encerrado. Precisa partir de nós. Nós precisamos identificar. E isso é algo muito subjetivo e pessoal. Eu poderia talvez aqui enumerar vários ciclos, mas eu não sei se é o teu ciclo. Eu não sei se o meu ciclo é igual ao seu. Eu sei os ciclos que eu preciso encerrar e os ciclos que eu preciso recomeçar na minha vida. Você precisa identificar os seus. Nessas últimas semanas de final de ano, eu te aconselho a fazer isso, a fazer essa reflexão, porque a mudança de ano, é muito interessante isso, cara. O cara que bolou esse modelo de calendário é um gênio, porque, cara, a gente vai dormir num sábado, dia 31 de dezembro, e a gente vai acordar num domingo, dia 1º. E o que vai mudar? Nada. Não é verdade, né? A gente passa até o dia 31, a gente ora, a gente consagra o ano, a gente faz um bocado de planos para janeiro. Em janeiro eu vou fazer isso, em janeiro eu vou mudar, em janeiro eu volto para a academia, em janeiro eu vou levar a sério, em janeiro eu começo a estudar para o meu concurso, em janeiro eu vou fazer isso, em janeiro eu vou cuidar melhor da minha célula, em janeiro, faltam alguns dias para janeiro. Você vai dormir um sábado, acordar um domingo, e o que muda? A possibilidade de girar um ciclo. Mas ainda assim nós somos movidos por isso, porque a sensação que a gente tem é que diversas esperanças são renovadas dentro da gente, porque a gente enxerga uma mudança de 2022 para 2023. Quais são os ciclos que você precisa encerrar? Quais os ciclos que você tem vivido, mas Deus não está com você? Quais ciclos, o que você tem edificado, deixando o Senhor de fora dessa edificação? Porque acredite, Deus não vai construir o segundo piso, se quem construiu o térreo foi você, exclusivamente você e somente você. E esse é o motivo de alguma frustração com Deus. Nós queremos que Deus dê prosseguimento em projetos que eram apenas nossos, mas não eram dele. E Ele não faz assim. Então, é responsabilidade nossa identificar quais projetos, o que a gente tem vivido que precisa ser encerrado
O que a gente precisa fazer como Davi e abandonar um ciclo, deixá-lo no passado, para andar em novidade de vida? Segunda lição: não se apegue a ciclos que já terminaram. Não se apegue a ciclos que já terminaram. Cara, isso causa até uma estranheza na vida de Davi. Porque ele está jejuando, ele está chorando, ele está com o rosto no pó, literalmente em terra. Mas no momento em que ele toma consciência de que é morta a criança, ele se levanta, ele se lava, se unge, troca suas vestes, e ninguém fica entendendo, fala assim: ué, quando a criança estava enferma, você fez um monte de coisa, e agora? E agora? E agora é passado. Isso não é uma insensibilidade da parte de Davi. Não, isso é uma postura. Davi entende que um ciclo terminou e que a vida precisa seguir. Muitos de nós não conseguem fazer isso. E é exatamente por isso que a gente fica amarrado, preso ao nosso passado. A gente não consegue olhar adiante. A gente não consegue viver o que Deus tem para que a gente viva no amanhã, porque existe um passado que nos prende, existe um ciclo que precisa ser encerrado e a gente não consegue colocar um ponto final. Nós sofremos, não pela dor do passado, mas porque nós nos recusamos a extirpar da nossa vida essa dor. E já dizia William Shakespeare, lembrar de uma dor do passado é criar uma nova dor e sofrer novamente. E é o que a gente faz muitas e muitas vezes. Nós tornamos um passado presente, quando muitas coisas já deveriam ter sido sepultadas na nossa vida, enterradas, encerradas, lançadas no mar do esquecimento. Mas ora e outra, isso fica sendo trazido à tona. Você insiste em retornar para lugares dos quais, para sair, você teve que orar bastante. Você orou para sair de lá, Deus te tirou, e vez ou outra agora você volta, você retorna, e você atrasa todas as coisas que Deus tem na sua vida. Você deixa de viver o propósito, porque a sua vida está numa rotina e Deus não age dentro dessa rotina a qual você mesmo criou. Há coisas que precisam ir, há pessoas que precisam ir, há sentimentos que precisam sair da sua vida. E isso só acontece quando você toma uma decisão de deixar ir, de encerrar ciclos. Então o que você tem que deixar ir? Primeiro, deixa aí o que não te pertence, aquilo que não é seu, aquilo que não te escolheu, aquilo que não te retribuiu, aquilo que não te valorizou, aquele que não respeitou você, aquele que não honrou, aquele que não somou na tua vida com Deus, aquele que não te aproximou do Senhor, aquilo que tem te afastado. O que tem te afastado? Identifique os espinhos que você tem na sua carne, porque você precisa, isso é sabedoria, a gente saber o que é que tem nos aproximado e o que é que nos tem afastado da presença de Deus. Deixa aí aquilo que não é bíblico, deixa aí aquilo que não traz paz de Deus sobre a sua vida. Acredita, cara, um adeus dói muito menos do que ficar morrendo aos poucos. Encerre o que você precisa encerrar, deixa ir, porque tentar segurar vai te fazer mal pra caramba. Tentar lutar pelo que não tem que ficar vai produzir ainda mais morte sobre a sua vida. Tudo aquilo que te fez errar em 2022, em 2023 precisa sair da sua vida. Isso engloba pessoas, relacionamentos, trabalhos, sonhos, projetos,
coisas nas quais você está envolvido, deixa ir. Deixa ir. Nós precisamos aprender a seguir em frente, apesar daquilo que deu errado. Deixa aí esse sentimento que você vive apegado, que você acha que talvez seja um sentimento bom, mas que não é. Deixa aí o que você acha que é nostalgia, mas na verdade é um sentimento diabólico que te aprisiona de alguma forma. Eu sei que não é tão simples assim, porque muitas vezes para a gente deixar ir, a gente precisa aprender a ser o que a gente nunca foi. E eis aqui o desafio. Porque quando um casamento acaba, por exemplo, nasce o divorciado. E você precisa aprender a ser o que você nunca foi. E é dolorido. Um dia eu atendi uma moça que ela disse: pastor, a minha vida acabou. Eu disse: não, o que acabou foi o teu casamento, mas a tua vida continua. Por mais difícil que seja reaprender agora, mas você precisa fazer isso. Reaprender. O filho que morreu deve ser difícil, mas você precisa seguir em frente. O pai, a mãe que morreu, você agora vai ter que aprender a ser órfão, mesmo nunca tendo sido. Mas você precisa seguir em frente. Você tem que parar de se apegar naquilo que alimenta essa dor e esse sofrimento. Porque a dor, ela muitas vezes vai acontecer, mas o sofrimento, ele é optativo. É você que decide se você vai ficar preso nisso ou não. É difícil, mas você precisa encarar essa mudança necessária de ciclos, essa interrupção de processos ruins que você tem alimentado, a despeito do que Deus talvez já tenha te dito, para que você deixe no passado o que é passado. O mesmo Deus diz que Ele lança no mar do esquecimento. O problema é que a gente não lança. E a nossa vida fica girando em torno de um mesmo sentimento ruim que nos aprisiona. Estava conversando com um discípulo esses dias, ele me lembrou de um provérbio chinês que eu sempre digo, e ele falou para mim a mesma coisa. Ele falou: é aquele provérbio que o senhor sempre fala: se tem remédio, por que te queixas? Se não tem remédio, por que te queixas? E eu falei: é isso. Se tem remédio, não tem por que a gente ficar se queixando. Se não tem remédio, não tem por que a gente ficar se queixando também. A vida tem que seguir, cara. Quando os ciclos terminam, outros começam. Davi entende isso. Tem uma oração que Francisco de Assis fazia, ele dizia assim: Deus, me ajude a suportar aquilo que eu não posso mudar. E essa oração é preciosa para quando a gente precisa viver essa interrupção de ciclos. Uma vez identificado o ciclo, você precisa sair da posição de vítima. Você precisa sair da posição de coitadismo. Porque Deus não trata com vítimas. Deus trata com gente de coração quebrantado. À medida em que você se acha, se enxerga como vítima, você então coloca o Senhor como o seu algoz, como aquele que te vitimizou. E eis aqui o problema, porque o vitimismo, ele é o oposto do arrependimento. Então pare de se ver como vítima. Você tem cicatrizes? Ótimo. Um dia essas cicatrizes, elas serão como medalhas de guerra, que você aprendeu a lidar durante a sua caminhada. Mas por que é difícil? Primeiro, porque falta projeto de vida. Muita gente não consegue largar um passado, encerrar um ciclo que deveria ter ficado para trás, porque não consegue projetar nada para o futuro. E aí você fica então vivendo esse apego patológico. Pastor, mas foi muito bom. Tá, foi bom, eu acredito, mas se tem que ficar no passado, deixa no passado. Pastor, foi muito ruim, se foi ruim eu também acredito, então deixa no passado.
Pare de viver esse apego patológico. Se foi bom ou ruim, o que tem que ficar é o aprendizado, é o caráter pedagógico de um ciclo que acabou. Como Davi fez, Davi entendeu o seu erro, entendeu que ele estava vivendo as consequências, mas ficou no passado. Por que é difícil? Por causa do coitadismo. A síndrome da vítima eterna. Pare de se ver como vítima. Comece a se enxergar como um sobrevivente. Pastor, mas eu fui apedrejado. Irmão, é melhor ser apedrejado do que ser o apedrejador. Porque o apedrejado, ele vai ser cuidado pelo próprio Deus. O apedrejador, se não viver arrependimento, ele vai colher os frutos do apedrejamento. Então a gente precisa identificar os ciclos, a gente precisa encerrar os ciclos e não nos apegar ao que precisa ficar para trás. E aí Davi me ensina então algumas atitudes de quem precisa encerrar esses ciclos no verso 20. Quando ele percebe que a criança é morta, o verso 20 diz que ele se levantou de terra, se lavou, se ungiu, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Olha a sequência. Primeiro, ele se levantou. Davi não permanece caído por conta do seu pecado. Ele se levanta, ele sai do lugar onde ele está, o lugar de erro, o lugar de vergonha, o lugar de queda. Davi se levanta. Sabe, deixa eu te dizer algo, cristianismo não tem a ver com quanto tempo você fica de pé. Cristianismo é quantas vezes você consegue se levantar a despeito de ter beijado a lona. Isso é cristianismo. Se Deus tivesse nos dado uma segunda, uma terceira, uma quinta chance, Ele sabia que nós falharíamos em todas elas, por isso Ele nos deu Jesus crucificado. Para que todas as vezes que nós errássemos e caíssemos, nós tivéssemos a oportunidade de recomeçar, de levantar. Isso me faz entender que o homem segundo o coração de Deus, ele não é alguém perfeito. Deus não espera de mim, de você a perfeição. O que Ele espera é que nós estejamos em constante manutenção da nossa fé. O que Ele espera é que eu e você estejamos sempre dispostos a viver a mudança necessária que nós temos que viver. E para isso você tem que levantar. Sabe qual é o problema? É que você permanece prostrado. Uma vez que você tem errado, você chuta o balde. Você já pecou mesmo, né? Então você se entrega ao pecado e você vai vivendo essa droga que você chama de vida. E você vai então somatizando vazios, deixando Deus para segundo plano. A primeira atitude de quem quer encerrar um ciclo e começar o outro é colocar-se de pé. É não continuar cometendo os mesmos erros. Quando eu olho para Pedro e Judas, eu vejo que ambos fizeram algo muito grave perante o Senhor. Um entregou e o outro negou, entregando da mesma forma. Qual a diferença entre esses dois homens? Pedro se levanta. Pedro não fica caído. Judas vai dar fim da sua própria vida. Mas Pedro se arrepende e se torna um dos pilares da igreja cristã da sua época. O mesmo Pedro, ele seguiu. Até hoje muita gente lembra que ele negou Jesus, até hoje muita gente bate nele. Ei, muita gente vai lembrar das suas falhas, muita gente vai usar as suas falhas contra você. Mas você não tem que ligar, eu já falei isso em alguns cultos atrás, você não tem que ligar para os Galvões Buenos da sua vida, gente que está narrando, dando palpite de como deveria chutar a bola, sendo que nunca chutou uma bola a gol. Cala a boca, Galvão. Galvão nunca conseguiu mudar um placar. Quem muda é quem está dentro de campo. É você. É você que tem o poder de decisão sobre a sua vida, de se levantar e de não permanecer prostrado diante do erro. A exposição do erro de Natã para Davi não foi para humilhar Davi, foi para entregar a ele a possibilidade de recomeçar.
Todas as vezes que como igreja nós pregamos o pecado aqui, não é para acusar você, é para mostrar a necessidade de não permanecer prostrado. E o mesmo Pedro que erra, depois o Senhor diz, olha, é sobre essa pedra que eu vou edificar a minha igreja. Pedro, toma a chave da igreja, porque eu não escolho gente perfeita, eu escolho gente que não permanece prostrada. Então Davi se levanta e depois ele se lava. E se lavar em Israel era um ritual de purificação. Quando Davi se lava, é como se ele estivesse dizendo, eu não quero mais ficar sujo. Se lavar é corrigir aquilo que você fez. Se lavar é encerrar aquilo que você fez. Se lavar é pôr um fim, dizer eu não quero mais ser quem eu era. Eu me levanto e eu me lavo. É exatamente isso que simboliza o batismo. Morrer para uma antiga vida e nascer de novo. Então lavar significa corrigir o que o pecado gerou. Restitua o que você tomou. Peça perdão a quem você ofendeu. Procure quem você tem que procurar. Honre a quem você desonrou. E deixa eu te dizer uma coisa, pecados públicos, arrependimentos públicos, entendeu? Não adianta, se você feriu, ofendeu alguém diante de todo mundo, você pedir perdão em secreto, precisa ser público. Em Mateus capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz, olha, produzam frutos dignos do arrependimento. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Você se arrependeu mesmo? Então produza frutos. Frutos para além de lágrimas caindo do seu rosto. Se lave, se purifique, frutifique. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o teu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o teu pecado. Você errou, está arrependido? Levante e se lave, se purifique, corrija o que tem que corrigir, encerre bem esse ciclo, exponha a verdade, vença a prova da reputação. Essa é a maior prova na vida do cristão, principalmente daquele que já está há muito tempo aqui, principalmente daquele que tem um cargo, principalmente daquele que tem algum ministério, é vencer a prova da reputação. Mas o que vão pensar de mim? O que vão falar a meu respeito? Eu vou perder a minha posição? Eu vou perder o meu cargo? Vença a prova da reputação. Meu irmão, é tão libertador vencer a prova da reputação. Pegar as entranhas, colocar sobre a mesa e dizer assim, meu líder, meu discipulador, eu sou isso aqui. Mas eu não quero mais ser. Esse é o meu ritual de purificação. Toma o que eu sou. Eu estou aqui para desnudar a minha alma, eu estou aqui para viver vulnerabilidade. Tiago capítulo 5, verso 16, ele fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Isso é o ritual da purificação, isso é se lavar, é vencer muitas vezes a prova da posição, porque Davi era rei sobre Israel. Pensa comigo, ele era rei, ungido, respeitado. Quando Natã diz para ele, tu és esse homem, Davi poderia dar ordem ao exército, matem agora esse profeta. Natã seria morto, Davi ficaria calado, ninguém em Israel saberia do que aconteceu, a não ser Davi e Batseba. Mas Davi não faz isso, ele vence a prova da reputação, ele vence a prova da posição, ele deixa o palácio, porque ele não entende mais que ele é digno de continuar sendo rei de Israel, e ele vai para o deserto da Judéia. Ele prefere o deserto, estando em concerto com Deus, do que o palácio, escondido, sendo um hipócrita. É isso que a gente precisa viver, porque isso é libertador. Viver a prova da reputação, vencer a prova da posição. Então Davi se levanta, Davi se lava. Terceiro, Davi se unge.
Unção tem a ver com estar separado. Unção tem a ver com ser consagrado. E a palavra consagração etimologicamente quer dizer estar com as mãos ocupadas. Davi se unge. Ele pega a unção real que um dia Deus tinha deitado sobre a cabeça dele através do profeta Samuel. Porque deixa eu te dizer algo, não existe ex-ungido. O que existe é ungido que esqueceu da unção que um dia recebeu. Então você precisa trazer à memória o que te traz esperança. Se você carrega uma unção de Deus sobre a sua vida, meu irmão, mas essa unção se perdeu, o que você precisa é se levantar e voltar para a posição do ungido de Deus. Ele derramou sobre você essa unção, o propósito continua de pé. Você só precisa encerrar ciclos e recomeçar outros. Davi reconstrói a sua aliança com Deus ali. Quando ele se unge, ele está dizendo: Senhor, eu estou lembrando aqui do dia que o Senhor me derramou azeite, eu estava de trás das malhadas, o Senhor me trouxe diante de todos os meus irmãos e do meu pai Jessé, e o Senhor deitou unção sobre mim. Eu errei, Pai, eu fui desconstruído, eu abri mão do caráter, mas eu estou de volta, eu já me levantei, Pai, eu já me purifiquei, Pai, e agora eu estou trazendo à memória o que me traz esperança. Eu estou me ungindo uma vez mais para te dizer, Jesus, que a minha aliança com o Senhor, ela continua de pé. Porque a aliança de Deus contigo, ela continua de pé. Você está comigo nisso? A aliança de Deus com você, ela continua de pé. Apesar de você, apesar do que você tem feito, apesar do erro que você cometeu. Davi se unge. Quarto, Davi troca de roupa. Quando alguém estava triste em Israel, o que a pessoa fazia? Ela mudava as suas vestes. Ela não podia usar vestes coloridas, vestes de pano fino e caro. Era corriqueiro que se colocasse roupa de pano grosseiro, para aquilo ali simbolizar a tristeza. Era corriqueiro as pessoas colocarem roupas, vestes de luto, para mostrar para todo mundo que estava triste. E Davi encerra isso, ele acaba com o luto, ele não posterga a dor do luto. E muitas vezes nós erramos, porque não encerramos o ciclo e ficamos nos retroalimentando daquela dor, do que fizeram, do que disseram, do que falaram, do que julgaram. Ai, coitado de mim. E sabe o que o diabo faz? O diabo junta mais um, e mais um. Eu já vi esse filme tantas vezes. Só que ele não junta a gente como Natã, porque o Natã, o profeta, ele é de Deus. O diabo junta a gente para multiplicar beijo. Sabe o que Salomão diz? Quem ama, fere por lealdade. Mas os inimigos, eles multiplicam beijos. O diabo coloca a gente para lamber as tuas feridas, para alimentar o que você já está sentindo equivocadamente sobre você mesmo. Coitado de você, o seu líder falou isso mesmo. Ai, que ditador, eu não acredito, disseram para você parar de beijar essa pombagira, que absurdo, ai, que desalmados. O importante é o amor que tem que vencer. Vai, eu só te digo vai. Troca de roupa, cara, para com isso. Você não é um coitado, não. Você tem o Espírito de Deus em você. E a Bíblia diz que esse Espírito, ele não é espírito de covardia, ele é espírito de ousadia e de poder. Então não retarde de tratar essa dor, de mudar as tuas vestes, cara. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Para de agir como derrotado, muda esse semblante, estufa o peito, levanta a cabeça. Independente do que tenha acontecido lá atrás,
Deus é misericordioso para responder ao seu arrependimento. Se perdoe. Para de olhar para você mesmo como se você fosse um monstro. Você não é. Talvez alguém tenha dito isso para você. Talvez você mesmo esteja dizendo isso para você. Se perdoe. Esse é o perdão mais difícil, mas é o perdão mais importante. Você não pode terminar esse ano se culpando. Entenda o que aconteceu. É inteligente, é sábio mastigar, refletir sobre o que aconteceu. Mas muda a sua veste, cara. Tira essa roupa de tristeza, de pano grosseiro. Você errou e está tudo bem. Não que o teu erro não vá trazer consequências, mas diante do teu arrependimento, Deus tem poder para te receber de volta. Você errou, e quem nunca errou? Foi o que Jesus disse diante daquela mulher apanhada de adultério: ei, atira a primeira pedra quem nunca errou. Ninguém atirou. Jesus disse: vê, onde estão os teus acusadores? Eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Vá, se levante, se lave, se unja, troque as suas vestes. Nenhum pecado pega Deus de surpresa, irmão. Nenhum. Não tem nada que você faça que deixe Deus dizendo assim: nossa, eu não acredito que Ele fez isso. Gabriel, Rafael, reúne aqui os anjos, todo mundo. Vamos agora bolar um plano B, porque eu fui pego de surpresa. Deus é onipresente, onisciente. O tempo dele é o Kairos, ele sabe passado, presente e futuro. É bem verdade que ele se entristece, mas você não pegou ele de surpresa. E ele não muda, ele é imutável. Nele não há sequer sombra de variação. Ah, isso é tão poderoso, porque me faz entender que apesar dos nossos erros, Deus nos recebe todas as vezes que nós nos levantarmos, nos lavarmos, trocarmos as nossas vestes, nos ungirmos. E quinto, Davi foi para a casa de Deus. Ei, Jesus. Ele foi para junto dos irmãos. Ele foi para o lugar onde ele poderia ser aquecido. Ele foi para o lugar onde ele poderia ser amado. E o diabo sabe disso. Diga se eu estou mentindo. A primeira coisa que passa na sua cabeça quando você erra: você quer faltar célula e culto. Tem coragem de dizer que é verdade? A primeira acusação que vem é essa: você não quer vir para o ajuntamento mais. O diabo começa a botar na sua cabeça: o que você vai fazer lá, seu hipócrita? Davi entende isso. Ele vai viver a sua dor, porque humano era, um humano que tinha perdido um filho. Não é qualquer coisa. Às vezes nós somos muito superficiais quando falamos de Jó, por exemplo, que enterrou todos os seus filhos. Davi perdeu um filho. E ele vai para o lugar onde ele entende que emana a cura. O lugar onde ele disse no Salmo 23: ah, Senhor, bondade e misericórdia me acompanharão, e eu habitarei todos os dias na tua casa. Ele sabia que era um lugar onde ele poderia receber o calor que ele precisava. A igreja não salva, irmão, mas a igreja é o lugar dos salvos. Abandonar a igreja é adquirir o passaporte para o inferno. Ai, mas eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Pensamento diabólico. Davi vai congregar. É a primeira coisa que ele faz depois de levantar, se lavar, se ungir, trocar as vestes. Ele vai para a casa do Senhor. É o que faz a diferença na vida de Tomé, por exemplo, que havia abandonado a comunhão quando Jesus aparece para os 10. Tomé entende que ele precisava voltar para a comunhão, e ele volta. E quando volta, ele vive a experiência de um Jesus que aparece para ele na casa do Senhor. Lugar de acolhimento, de aquecimento.
É por isso que você precisa estar numa célula, para que a gente possa cuidar de você de perto, te auxiliar, te discipular, ser o calor que você precisa, o abraço que você precisa, para que a gente possa sorrir e chorar com você. Davi vai para a casa do Senhor, porque é aqui que você vai encontrar parceiros de trincheira, gente para guerrear com você, gente para te dar um abraço, dizer calma, vai ficar tudo bem, gente para ter algo de Deus para profetizar e lançar sobre você. É na casa de Deus que Davi encontra o que ele precisava. E sabe o que Davi faz? Ele adora, ele agradece. Isso aqui fala muito comigo sempre. Sabe pelo que Davi adora o Senhor? Pelo filho morto. Por isso que ele era homem segundo o coração de Deus. Tem que ter o coração muito em Deus para dizer: Deus, eu te adoro por eu ter errado. Deus, eu te adoro pelo filho que morreu. Deus, eu te adoro pelo câncer. Deus, eu te adoro pelo desemprego. Senhor, eu te adoro porque hoje eu não almocei. Senhor, eu te adoro pelo que deu errado. Senhor, eu te adoro porque o meu carro eu perdi e não tinha seguro. Senhor, eu te adoro, eu te adoro. Eu te adoro pelo diagnóstico que foi contrário. Eu te adoro pelo exame que deu positivo. Eu te adoro pelo que deu errado. Eu te adoro. Eu te adoro pelo filho que morreu. Eu te adoro pelo casamento que não deu certo. Eu te adoro, Senhor, pela enfermidade. Eu te adoro. Davi me ensina que as circunstâncias adversas, elas não podem ter o poder de roubar a nossa adoração. Quarta lição, para a gente concluir, você pode ficar de pé. Eu quero ler o verso 24 do capítulo 12. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho. E Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou mais. O filho que morreu é substituído, entre aspas, por um filho amado pelo Senhor. Acredite, meu irmão, quando o próximo filho vier, e eu falo isso metaforicamente e profeticamente, você vai entender por que o primeiro filho o Senhor deixou morrer. Quando você estiver com a pessoa certa, você vai entender por que Deus te mandou largar a pessoa errada. Quando o Senhor abrir a porta, você vai entender por que a outra Ele fechou. Então deixa eu te dar um conselho: aguenta firme. Aguenta firme a dor da perda do filho. Por mais que você ache que você não suporta mais. Você disse isso mês passado, lembra? Você disse isso alguns dias atrás. Você está aqui hoje. Você suportou. Então deixa o que tem que ir. Mude de emprego, de relacionamento. Mude de endereço. Só por favor, não mude de fé. Abandone o que você tiver que abandonar. Não abandone o seu Jesus. Aguenta. Ei, Salomão vai nascer. Salomão vai nascer. Quando um ciclo se encerrar, Salomão vai nascer e o Senhor vai amá-lo. O silêncio de Deus não é abandono, meu irmão. Pastor, está doendo, eu sei. Aguenta. Aguenta firme. Vai passar. E se você é adorador, então adore. Adore. Apesar do filho que morreu. Adore. Adore, 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 adore. Adore, adore. A vida segue. O que morreu não pode te matar. Ei, você é mais forte que isso.
vai doer, mas vai passar. Se levante hoje, se purifique, se arrependa, se unja, troque as suas vestes, entre na presença do Pai e adore-o. Adore, porque a glória da última casa, ela será maior do que a primeira. Isso é promessa de Deus para você. Eu quero orar por você que talvez esteja vivendo o que Davi viveu, por você que precisa encerrar um ciclo, se ver livre de um passado que te atormenta, romper com algo, se libertar de um sentimento. Esse é o primeiro passo, é se chegar a Ele. Depois você vai consertar o que você tem que consertar, você vai encerrar o que tem que encerrar. E ainda esse ano, ei, deixa eu te dizer algo, meu Deus, eu tenho recebido tantos testemunhos esses dias, gente. O Senhor falou para mim: filho, profetiza, porque eu vou fazer coisas grandes esse ano. Você não tem noção dos testemunhos que eu tenho recebido, de milagres que pessoas têm nesses últimos dias, porque tem declarado. Eu até falei para os supervisores, falei: gente, eu acho que vou botar esse povo para testemunhar, porque eu estou encantado, apaixonado pelo que Deus está fazendo. O próximo pode ser você, meu irmão. O ano ainda não acabou. O Senhor me mandou profetizar e eu tenho profetizado isso. Você ainda vai ver promessas se cumprindo antes do dia 31 de dezembro. Ei, Deus vai fazer justiça na sua vida. Dia 31 você ainda vai levantar sua mão para o céu e dizer assim: Deus, obrigado, porque antes que o dia terminasse, antes que o ano se concluísse, o Senhor foi fiel, o Senhor me justificou, o Senhor abriu aquela porta, o Senhor cumpriu a promessa. Antes que o ano termine, essa ainda pode ser a melhor semana da sua vida. Mas levante, mude as suas vestes, adore a Ele. Eu quero orar por você, Davi. O plano continua de pé, então sai do seu lugar, vem aqui à frente, venha se entregar para Ele essa noite, se você precisa. Venha tornar público o arrependimento que há no seu coração aí. Vem, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Coloca um cântico de júbilo na sua boca. Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, Se curado eu vou, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Pai, eu oro por essas pessoas que estão se entregando ao Senhor essa noite. Elas se levantaram hoje, Pai. Elas estão, Senhor, se lavando. Elas estão se ungindo. Elas estão trocando as suas vestes. E eu sei que o Senhor está curando algumas feridas aqui essa noite. Ciclos estão sendo encerrados aqui, para que o Senhor possa começar novos ciclos. Eu os abençoo, Pai. No nome de Jesus, eu declaro perdão dos seus pecados. Eu declaro que eles, a partir de hoje, começam a andar em novidade de vida. Que o teu sangue os cubra agora, apagando multidões de pecados, Pai. Em nome de Jesus, eu os abençoo, para que eles possam desfrutar de uma vida de intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, os receba
Nos receba nos teus braços essa noite e faz algo genuíno sobre a vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ir retornando ao seu lugar. Eu vou pedir para os servos já se posicionarem. Enquanto o povo já vai voltando, já quero convidar você a pegar a sua oferta, a pegar o seu dízimo que você vai entregar essa noite. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Passamos do horário, glória a Deus. O culto tem que ser orgânico dessa forma. Deus tem que conduzir como Ele quiser conduzir. Amém? Quem está comigo nisso? E depois vocês falam mal de mim. O pastor levou até 10. Aleluia, glória a Deus. Bota na sua mão sua melhor oferta. Você que hoje está desprovido, você que não tem como mesmo, não tem problema. Deus sabe o que você está passando e Deus vai operar na sua vida também. Vamos adorar o Senhor. Hoje é o terceiro domingo do mês, domingo de missões. É aquele domingo em que tudo que é arrecadado aqui vai para a obra missionária. Então é aquele domingo que nós somos desafiados a dar uma semente ainda melhor. Amém? Vamos então consagrar o Senhor. Pai, nós consagramos a Ti os dízimos e as ofertas que o Teu povo traz essa noite. Aqueles que nada têm, Senhor, eu os abençoo no nome de Jesus também, para que em breve eles possam ofertar. Aqueles que estão ofertando, que o Senhor receba como adoração, como um cheiro suave às Tuas narinas, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com alegria. Deus, quanto tempo eu andei, sabe quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, não quero nunca mais viver sem tua presença. Porque eu sofri, meu Deus, como eu sofri, porque eu não sei andar sozinho. Deus, quanto tempo eu andei, sabe quanto tempo eu fiquei sem sua luz. Todos digam amém. Graças a Deus. Bom, se você já ofertou, fique de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar. Eu queria chamar aqui o Matias Quaresma Pinheiro, que nós vamos apresentá-lo ao Senhor. Deixa eu te dar um aviso. Domingo que vem, dia 25, Natal, e nós vamos ter o nosso culto. Nosso culto vai ser às 19 horas, ok? Não vai ser às 20. Vai ser o culto Natal de luz, junto com o culto do pastor Josué. Vai ser uma noite incrível. Pessoalmente falando, é o meu culto preferido. Eu acho lindo o culto de Natal Luz. Meu ano não está completo se eu não cantar Noite Feliz com o pastor Josué segurando a vela na mão e essa igreja com a luz desligada. Meu ano não acabou. Então esteja com a gente. 19 horas, uma hora mais cedo. No máximo 21, o culto está terminado. Então você vai curtir o dia 24, vai almoçar com a família. E se quiser até jantar depois daqui do culto, dá tempo também, ok? Quantos vão estar aqui no Natal de Luz, dia 25?
O outro domingo já é dia 1º, então domingo que vem o nosso culto de Natal é o último culto do ano. Dia 1º, culto normal, tá bom? Se você estiver viajando, você pode acompanhar pelo YouTube, pelo podcast. Mas nós vamos estar aqui dia 1º, aí já é normal, 20 horas. Amém? O podcast em 2024. Vamos orar pelo Matias. Vocês prometem criá-lo para Jesus? Estenda sua mão para cá. Vamos orar pelo Matias. Obrigado, Jesus, pela vida do Matias. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Nós queremos apresentá-lo a Ti, apresentar os seus dias, apresentar todo o propósito para o qual o Senhor o criou. Que o Senhor esteja guardando, cuidando de todas as coisas. Dá sabedoria e discernimento aos pais e a todos os familiares, para que o Matias possa crescer no Teu caminho, para que o Matias possa crescer sendo cuidado debaixo das Tuas asas, Senhor, e que ele seja um grande servo Teu, em nome de Jesus. Eu abençoo a Tua igreja, nos leve em paz, nos dá uma semana preciosa de vitórias e que domingo que vem nós estejamos aqui celebrando o Teu nascimento, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo e te dê o estilo de vida de Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe.